Boa noite, eu sou o Atorujo e seja bem-vindo ao meu canal. Na verdade, eu também sou PJ Cássio, autor da Trilogia dos Vagabundos, uma trilogia de livros de aventura, nossa, tô esquecendo minha própria criação, que está em financiamento coletivo agora, nesse momento, lá no catarse.me/Trivagaba. E corre logo que no momento em que esse vídeo está sendo gravado, faltam só 12 dias para esse financiamento acabar, hein? Então vá logo, antes que você perca a única oportunidade de ter os 3 livros da minha trilogia em versão de papel por apenas R$100. Depois disso não vai ter mais versão física dos livros, apenas digital. Enfim, qual é o objetivo desse vídeo? Bom, esse vídeo eu estou aqui para responder perguntas. Eu postei nas minhas redes sociais essas duas imagens que vocês estão vendo aí, eu estou aqui porque o PC está aqui, e fazendo perguntas, né? Faço aqui perguntas sobre a trilogia dos vagabundos. Eu vou responder em um vídeo no canal youtube.com/Atoruja. E esse é o vídeo. Provavelmente ele vai estar em estreia e eu vou estar respondendo vocês aí nos comentários. Bom, sem mais enrolações, roda logo essa vinheta e vamos lá. Bom, aqui tá as imagens e a primeira pergunta é do Alessander Araújo e ele fez muitas perguntas. Existem mais planos para a franquia? Bom, eu não tenho... Para a franquia da Trilogia dos Vagabundos, ela termina no 3º livro, mas para o universo de Hellsing tem o Guia de Bolso para Vagabundos que eu pretendo no futuro, quem sabe, fazer um guia completo para vagabundos ou um Trivagaba RPG, ou um Trilogia dos Vagabundos RPG, alguma coisa assim. Eu quero que o universo de Hellsing continue na forma de RPG, né? Que ele continue sempre vivo. E é para esse lado que eu quero ir. O Alessandro perguntou qual o seu personagem favorito da trilogia. Vou te contar esse segredo. Ela nasceu por causa de um personagem que era o Ryu, protagonista. Ele era o meu Fursona, né? O personagem que eu me identificava nas redes sociais e tal. Desde que eu comecei a jogar Counter-Strike, eu usava o nome Capitão Ryu, lá na Lan House, quando eu tinha uns 13, 14 anos de idade. Isso faz muito tempo. Enfim, mais de 10 anos atrás. Aí, com o passar dos anos, o personagem foi ganhando aparência, foi mudando de personalidade e tal, até o momento em que eu queria escrever uma história pra ele. Ele ganhou tanta personalidade e individualidade que acabou que eu não me identificava mais com o personagem. Acabou que no final, o meu personagem favorito da trilogia ficou sendo o Tommy Lee Redfield, que é com quem eu me identifico muito mais do que com o próprio Ryu. Agora, outra pergunta também do Alexander: se você pudesse mudar algo na direção dos dois que já saíram, o que seria? Bom, com a demora para lançar o 3º livro, eu peguei ele e passei um pente fino. Eu cheguei à conclusão de que 520 páginas não dava de jeito nenhum. Eu precisava passar um pente fino e tirar pelo menos, no mínimo, uma linha por página. Se eu pudesse arrancar 2, melhor ainda. Tanto que eu consegui tirar uma cena inteira de um dos livros. Olha, tem notificação aqui, beleza? Eu consegui tirar cenas inteiras dos livros, o que diminuiu bastante. O 3º livro foi de 520 para 470, se eu não me engano. Eu tô tentando lembrar de cabeça aqui. E sim, o que eu faria nos outros livros era exatamente isso. Eu ia passar um pente fino no 2º e no 1º. No 1º não ia dar pra tirar muita coisa, admito. Eu acho que ele já tá num bom tamanho. Agora no 2º provavelmente daria sim pra diminuir um pouquinho o tamanho de páginas do livro, passando esse pente fino aí, pelo menos reduzindo uma linha por página. Você tem planos para outras séries? Bom, atualmente eu estou focando em séries de vídeo no meu canal do YouTube. Assim, eu posso escrever algo, mas eu estou tentando focar mais na parte de contos curtos. Eu já lancei um livro chamado Contos Estelares, pegando personagens de outras pessoas e colocando elas no universo espacial que eu criei. E eu quero fazer sim, continuar escrevendo. Escrever é a minha arte. Só que eu ainda não tenho nada em mente no momento. Vamos lá. Quando você teve a primeira ideia para o Trivagaba e o que ela tem de diferente para a versão que conhecemos? Um momento, acho que eu nem vou cortar essa parte aqui do vídeo, só vou pegar ali na estante porque eu tenho ele aqui. Olha só o tanto de livro que eu tenho aqui. Só um momento, a câmera vai balançar por causa do microfone que está direto nela. Beleza. Esses são as versões que todo mundo vai conhecer, porque essa é a versão de papel. A versão digital tá com a capa melhor, que o logo ficou melhor e tal. Essa é a versão final, provavelmente essa é a versão que vocês vão receber de papel. Essa versão foi a primeira que eu fiz. O título tá bem feio, né? Para aquela versão, para essa. E para final, que é a versão digital, nem se fala. Essa versão aqui, ela tem uma coisa que aquela não tem, que é um glossário. Para diminuir o tamanho do livro, eu tirei o glossário dele e coloquei no site trivagaba.webnode.com. Lá eu fiquei falando do universo bastante. E aqui está a resposta para a sua pergunta. Era isso.
Deixa eu fechar aqui. Essa era a primeira versão da história. Olha o tamanho desse calhamaço. Os 3 livros estão aqui. Foi aqui que nasceu a trilogia, né? A Missão dos Vagabundos, que seria o primeiro livro de 2, seria uma bilogia. A Missão dos Vagabundos e a Guerra dos Idiotas, né? Os vagabundos que saem em missão e só os idiotas entram em guerra. São frases do Tommy Lee Hatfield, que é o personagem que eu mais gosto. Só que acontece que quando eu quebrei esse livro em 3, na trilogia, eu acabei matando a tal Guerra dos Idiotas, porque a história acabou terminando no 3º livro. E eu perdi o primeiro capítulo da Guerra dos Idiotas, que era um capítulo sensacional. Já que no segundo, né, o livro da pirata, o Ministério Mercante, a Jack, que é a pirata, ela aparece no primeiro capítulo da Guerra dos Idiotas. E ela é um personagem totalmente diferente, completamente diferente. Na pirata aqui, ela é uma pirata mesmo, suja e tal, enquanto que lá no outro ela era uma pessoa boa, né? Ah, e só pra curiosidade, esse aqui foi o primeiro livro que tem o meu nome como autor, mas eu não sou o único, aqui são vários e vários contos de vários autores diferentes. Lendas da Colina. Tá, agora mais uma pergunta aqui. Quando você teve a primeira ideia para Trivagaba, já respondi agora. Se Trivagaba fosse animado, qual estúdio você escolheria? E se fosse uma HQ, qual editora? Bom, se fosse uma HQ, acho difícil. Eu escolheria, sei lá, a Red Abyss faz HQ? Se fizer, com certeza eu escolheria a Red Abyss. Mas se eu fosse escolher uma editora assim, mainstream, famosa e tal, talvez a JBC, que fez Kamen Rider Kuga, que eu comprei, é muito boa. Agora, se fosse animado, qual estúdio eu gostaria? Caramba, eu acho... Infelizmente já morreu o estúdio, mas a Madhouse, que fez Hunter vs Hunter em 2011, seria o que eu mais gostaria. Mas se fosse um estúdio americano... não consigo encaixar como uma animação americana. Teria que ser um anime. Enfim, agora perguntas do Lucas Kio, que também fez várias perguntas. Só que para não dar problema aqui no vídeo, eu vou... vou continuar. Eu ia interromper a gravação e continuar a gravação. Uma nova gravação, mas deixa quieto. Lucas Kio. O mundo de Hellsing terá talvez um spin-off da série? Bom, já tem no Guia de Bolso para Vagabundos, que é um mundo inteiro. Eu escrevi alguns pequenos contos, estava pensando em lançar esses contos em algum lugar, mas no fim das contas esses contos são muito... eu não consegui desenvolver bem eles. Eu ia fazer o Diário de Bordo de Jacqueline Hilda, que é a Jack, a pirata do segundo livro. Eu ia fazer a Lenda do Primeiro Vagabundo, que seria a história do Takeda, que é o mestre do Ryu, né, que expulsou o Ryu do mosteiro. E eu ia fazer a história que acontece com a Yun, que é uma personagem do primeiro livro, depois do 3º livro, quando ela já é adulta, né? O que acontece com ela, que seria uma história só dela, assim. Eu até pensei realmente em botar isso pra frente, seria a Lenda do Sete, porque tem um conto sobre o 7º deus, porque existem deuses que nasceram em casais, são 6 deuses. Porém, depois de muitos e muitas eras, nasceu um 7º deus, o único deus que não tem um casal. É um deus solitário, que é o deus macaco, que por causa dele não ter casal e tal, ele é o deus tipo o Coringa. Coringa não, tipo o Loki, né? Ele é o deus da loucura, o deus da palhaçada, dos problemas. Mas isso ficou pra trás. Lucas Kill também perguntou: pretende trazer mais algumas obras literárias? Se sim, qual tema você gostaria de abordar? Cara, eu gosto muito de mistério noir, mas eu já percebi pelas publicações da galera que as pessoas não gostam muito de mistério noir. Tirando minha série Detetive Caldas. Então deixa eu ver outra pergunta. Aqui, ó. Apesar de conhecer seus textos ótimos e sua forma de contar história, você se considera um escritor conciso ou prolixo? Caraca, essa pergunta é difícil pra caramba. Prolixo é uma pessoa que fica se repetindo pra tentar se explicar várias e várias vezes. Conciso é que fala de uma vez só e fica extremamente clara. Eu não sei dizer, eu sou prolixo às vezes, conciso em outras vezes. Eu não consigo me considerar, desculpa. E ao conhecer seus textos ótimos, cara, agradeço muito por chamar meus textos de ótimos. Outra pergunta do Lucas Kill: teremos mais sobre Trivagaba no canal, como curiosidade, etc. Cara, era pra ter uma série chamada Bem-vindo a Hellsing, que esse aqui é o primeiro vídeo dessa série. Era para essa série já ter saído desde o ano passado, desde que eu comecei essa campanha, só que não funcionou, não funcionou, não saiu. Eu tinha as ideias, tipo assim, eu tava no trabalho, eu tinha ideia, eu chegava em casa pra gravar a ideia, pra transformar essa ideia da minha cabeça em vídeo, e não saía, não funcionava. Peço perdão pra todos pelo vacilo. Outra pergunta do Lucas Kill: a obra do Trivagaba teve fortes inspirações de que outra obra literária? Muito interessante sua pergunta.
Na forma de escrever, eu me inspirei muito, olha só, pela surpresa, Paulo Coelho. Eu gosto muito da forma com que é bem fácil de entender o que o Paulo Coelho escreve, então eu peguei essa área dele. Ah, e aquele asterisco que tem no livro, também eu vi em um dos livros do Paulo Coelho, mas eu não sei se é ele que faz ou se é o editor dele. Esse asterisco que tem aqui, ó, não sei se dá pra ver porque a luz... Quanto mais perto eu chego, mais a luz reflete no livro. Mas tem um asterisco. Basicamente seria uma separação de capítulo, mas para não ficar outro capítulo, é só um asterisco. Uma pausa na leitura. Sim, seria um comercial. E eu me inspirei isso também na saga da Lenda dos Guardiões, das Corujas. Lá, eu esqueci o nome da autora. Eu ia até pesquisar aqui. A Lenda dos Guardiões livros. A Lenda dos Guardiões, que é da autora... Eu gosto muito desse livro das corujas. O nome da autora, rapidinho... Catherine Lasky, ou Lasky. É um nome difícil de pronunciar. Deixa eu voltar aqui para as perguntas. Opa, tava vendo o vídeo de Harry Potter. Tá aqui. Beleza, então era isso. Eu me inspirei muito da Lenda dos Guardiões na forma de organizar o texto, no Paulo Coelho na forma de escrever, e na história como um todo, basicamente foram de vários e vários livros que eu fui lendo e sempre pensando, cara, se eu escrevesse essa história, eu faria de forma diferente. Até que eu fiz de forma diferente. Agora, o Rafael Reis, grande Rafael Reis, autor lá do Mitanex. Algum personagem você descartou? Na transição dessa coisa pra essa coisa aqui, eu acabei descartando um personagem que aparece lá na última parte, que é no terceiro livro, ele deveria aparecer, que é um grande jacaré que usa uma foice. O vilão final, né, que seria o sacerdote, não é nenhum spoiler, né? O sacerdote é meio que... No título do último livro é Assassina, Guerreiro Sacerdote. Esse sacerdote é meio que o vilão da história. Ele teria 3 capangas, né? Uma criança prodígio, um guerreiro experiente e um psicopata sanguinário. Nesse último livro, o psicopata sanguinário é esse jacaré gigante com essa foice. Porém, na nova versão, meio que um personagem virou a criança e o psicopata ao mesmo tempo. E o guerreiro ficou bem diferente, tanto que mudou até o animal. Esse guerreiro nessa versão antiga aqui era um rato, né, pra meio combater assim com o Tommy, mas era uma ratazana, outro tipo de rato. E agora, na nova versão, ele é um rinoceronte. O nome dele é Isaac e se tornou um dos meus personagens favoritos. Eu amo o Isaac. O Isaac é um dos melhores personagens que eu pude fazer. Tanto que o nome mantive, mas mudei todo o resto. Agora, grande Shito Rashid, Vida Felina. Vamos lá, ele fez 2 perguntas. A primeira é: conte a bio de 5 personagens que você gosta e 3 que você odeia dos livros. Sério? Tudo isso? Tá bom. Vamos lá. Ryuze Carro é um monge que nasceu em Yunjiao, né? Viveu sua vida toda dentro de um mosteiro até seus 15 anos, quando ele foi expulso de lá. Por causa disso, ele começou a vagabundear pelo mundo, né? Vagar por aí. E a gente começa a história lendo ele. Charlotte Fallhead viveu a vida toda em uma pequena vila no interior de Nova Erdã. Sempre imaginando o que é que tinha depois dos trilhos do trem, depois da colina, né? Conhecer o mundo, até o momento em que o Rio chega lá. Outro personagem que eu gosto muito é o Tommy Lee Hatfield, que viveu a vida toda dentro da cidade de San Juan como um mendigo, né? A mãe dele é uma prostituta, só que ela morreu em serviço até, e ele acabou tendo que aprender a se virar sozinho. Ele acabou se tornando a peste de San Juan, né? Um ladrão extremamente habilidoso, um gatuno extremamente habilidoso, mas extremamente mendigo, sujo, assim, e é bem interessante. Os 2 personagens que eu gosto muito, agora do segundo livro, pra não ficar todo mundo do primeiro livro. A Jack Hollow, né? É Jack Cão Doido Hollow, como eu gosto de chamar, apesar dela odiar esse título, que é a pirata. A pirata mudou da água pro vinho, do primeiro livro pro segundo, né? Nessa Missão dos Vagabundos, ela era uma heroína. Agora ela é uma pirata mesmo, pirata. A Jack Hollow, ela é suja, ela... Não é suja. A Jack Hollow, ela teve que aprender a botar o mingau dela primeiro, porque senão ela não ia ficar sem mingau. Então, esse é o ponto dela. E outro personagem, agora falando do terceiro livro, pra não ficar tudo, pra dar uma boa misturada, a Hinata Barria. Hinata Barria, ela é uma assassina. Ela não se considera uma pessoa, um ser vivo até, ela se considera uma ferramenta, né? Tanto que assassinos não são culpados pelas mortes. Se eles não forem contratados, eles não vão matar. Assim como um martelo não vai pregar um prego se alguém não pegar o martelo e pregar o prego. O assassino é a mesma coisa, ele não vai matar por diversão, o assassino é um trabalho. E eu amo muito como eu desenvolvi a Hinata. Agora, 3 personagens que você odeia dos livros. Rapaz, personagens que eu odeio.
Cara, eu não odeio nenhum personagem. É difícil dizer. Assim, eu particularmente não odeio nenhum personagem. Vou falar de outros amigos, é mais fácil. O Moira, né, que é a pessoa que foi o consultor zero, né, a pessoa que leu o livro, me deu um feedback e eu me retrabalhei o livro com base no feedback dele. Ele odeia o Menestrel do segundo livro. Não vou falar o nome do Menestrel porque é uma surpresa quando ele aparece. Ele odeia o Menestrel porque quando ele leu o título Menestrel, ele achou que era um personagem bardo, feliz, alegre, pimpão e tal. E o Menestrel, ele tem alguma... Ele tem isso, mas ele tem mais coisas e ele não gostou muito. Outro personagem que eu não odeio, é difícil, ó, é Cheetor, desculpe, mas eu realmente não consigo odiar meus personagens. Cada um deles é legal da sua forma. Agora, outra pergunta do Cheetor, cara, como está sendo publicar nessa pandemia? Então, não publiquei, né? Eu publiquei o primeiro livro em 2017, o segundo em 2018 e o terceiro seria em 2019, mas oba, pandemia chegou e acabou atrasando 2019, 20, 21, vai sair agora em 22. Raine Silverlock, grande Raine Silverlock, perguntou também pra gente: que mais você gosta em fazer na história e que menos gosta? Matar um personagem importante, etc. Matar um personagem não é um problema quando você tem um bom motivo pra matar ele. Você não pode fazer tipo igual o George Martin e sair matando os personagens só porque as pessoas gostam do personagem. Sim, ele faz isso. Pra você matar um personagem, você tem que ter um motivo muito, muito bom. Coisas que eu não gosto de fazer na história é ficar explicando coisas que eu já expliquei. Ou uma coisa que eu odeio fazer em história é flashback. Não gosto de fazer flashback. Tanto que na trilogia inteira só tem um flashback e ele é o primeiro capítulo do último livro. E é um flashback bem curtinho. É o único flashback na história inteira. A primeira cena do primeiro livro é um sonho. Ela não é exatamente o que aconteceu. Então ela tem mudanças. Tipo, no primeiro livro também tem outro sonho que é mais... Você vê que o personagem ele tá mal e aquele sonho reflete o que ele tá sentindo. Então eu odeio flashback, tá? E agora a coisa que eu mais gosto de fazer, cara, é descrever cenas de luta, mas quando eu descrevo aquela cena que eu tenho que parar de escrever pra só imaginar o que eu acabei de escrever, porque é muito legal a forma com que eu desenvolvi as cenas de luta, diferente da maioria dos livros. Tipo, Percy Jackson foi uma decepção gigante, cara. É mitologia grega e você me faz lutas em um livro que são fracas e chatas. Eu odiava ler as lutas do livro do Percy Jackson. Eu li os 5 livros do Percy Jackson pra ficar com raiva, porque o mocinho só beija a mocinha na última cena do último livro. Ah não, no meu livro já tem uma cena assim, bem legal, que você pode ver até na amostra grátis. Ela acontece na página 30 ou página 40. Entreposto Pascoal é o nome do capítulo. Ah não tem na amostra grátis, é depois. E isso me irrita muito e é uma coisa que eu gosto. Vamos lá. Por último, mas não menos importante, Ami Tanuki, também conhecido como Jonathan Cabral, mas eu conheço ele como Ami Tanuki das redes sociais. Você costuma ter algum ritual antes de trabalhar nas suas obras? No quesito de escrever, sim. Eu gosto de estar sozinho ou em pleno silêncio, né? Então, se tiver muito barulho, muita gente passando enquanto eu tô escrevendo, eu não consigo começar a escrever. Depois que eu comecei, que eu peguei engajamento, aí eu vou até o final. Mas para começar, eu preciso disso. Pode ser considerado um ritual isso. Acho que é isso. No geral é isso, eu não sei como terminar o vídeo, eu nunca sei como terminar o vídeo. Eu só posso dizer que eu agradeço a todo mundo pelas perguntas. Se você que tá vendo esse vídeo agora tem alguma pergunta, não hesite em deixar nos comentários desse vídeo ou de qualquer vídeo do canal. Eu vou estar sempre respondendo nos comentários. Você pode entrar em contato comigo pelas redes sociais e não deixe de conferir em catarse.me/Trivagaba, porque o financiamento coletivo do terceiro livro da trilogia está terminando. São os últimos dias, não vai perder essa oportunidade. Um grande abraço e falou!